Todo mundo aqui já está acostumado com aquele parente que por algum motivo simplesmente não gosta de jogos eletrônicos. Seja porque no tempo deles era diferente ou seja por qualquer outro motivo. E mesmo que eles não mudem de ideia, não é como se eles pudessem fazer alguma coisa, né? Eles podem. A ministra Ana Moser disse bem sobre que não pretende investir nos esportes eletrônicos. Creio que a maioria das pessoas já ouviu essa notícia, até porque ela se espalhou como água nos últimos dias. Mas caso você não saiba, deixa eu te explicar. Segundo ela, o atleta de esportes treina, mas a Ivete Sangalo também, e nem por isso ela é considerada uma atleta. Vendo assim, pode até parecer um argumento muito conveniente, mas vamos pensar só um pouquinho. Na real, eu tava até brincando, não precisa pensar, é só ver a primeira página do Google pesquisando o que é um esporte. E esporte é literalmente a abreviação de esportes eletrônicos, onde está bem claro lá. Competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais. E meu Deus, como é antigo. Em 1980, o Atari organizou o Space Invaders Championship, a primeira competição de esportes que temos hoje. E por mais que as pessoas queiram muito considerar os esportes como esportes, eu até acho melhor ter essa separação. Mas em nenhum momento se deve desmerecer achando que um é pior do que o outro, que é exatamente o que ela faz. Os jogos eletrônicos não são imprevisíveis. É desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, diferente do esporte. Sabe as palavras, Ana? O que essas pessoas não entendem é que não é simplesmente um joguinho. Isso mudou com o tempo. Mudou a vida de muita gente. Mas pessoas como ela sempre vão depreciar os jogos simplesmente por ter uma opinião diferente, sem nem mesmo saber do assunto. E uma coisa é certa, isso se repete. Na época deles, o grande vilão eram as televisões. Até porque eles não estavam lendo um livro ao invés de ficar assistindo essa porcaria. E na época antes deles, eles ficavam lendo um livro trancados em casa ao invés de brincar ao ar livre. Isso é temer a mudança. Até me lembra uma frase muito boa. O progresso é impossível sem a mudança. E aqueles que não conseguem mudar suas mentes, não conseguem mudar nada. Obrigado, cara George. As pessoas têm que entender que, independentemente de esportes ou esporte, a falta de apelo para a colaboração dos outros só afeta o progresso. E voltando para a mesma frase dela sobre os jogos serem previsíveis, vamos pegar a palavra previsível. Eu creio que a definição de previsível não se aplica aos jogos. Vamos lá. Se fosse assim, eu nem iria saber por que xadrez é considerado esporte. Até porque é só um tabuleiro simples de apenas 64 quadradinhos, onde é só decorar os movimentos. Tanto que no xadrez eu só precisaria decorar as 10 duodecilhões de possibilidades. E se isso te parece pouco, é apenas o dobro de estrelas no universo conhecido. Mas o xadrez não é eletrônico. Vamos para outro jogo previsível então. Aqui temos Valorant. Nele temos 10 jogadores individuais, cada um deles com seu próprio movimento e ações. Para se ter uma ideia, o jogo conta com no mínimo 1000 combinações de jogadas diferentes, isto é, por segundo. E ainda devemos considerar que temos 1 minuto e 40 para fazermos cada jogada. Isso ainda que cada jogador pode interagir um com o outro. E eu já te falei que temos no mínimo 13 rounds? Esse número é simplesmente tão grande, mas tão grande, que simplesmente ultrapassa a quantidade de átomos do universo, que por sinal é esse pequeno número daqui. Mas Valorant não é esporte, realmente, é um eSport, uma competição em um estádio com milhões de pessoas assistindo. Um jogo competitivo valendo não só um prêmio, mas sim a glória do seu time pra casa. Só tem um lado ruim, você sabia que eles aplicam imposto igual, né? Eu não vejo comentarem muito sobre isso, talvez seja porque eu vivo debaixo de uma pedra, mas enfim. Atualmente quem ganha prêmios em torneios virtuais ou reais é obrigado a pagar uma quantia do prêmio pro governo. Simplesmente porque eles consideram isso como uma renda, e por isso está sujeito a impostos. Então me diz, por que Valorant não é um esporte, mas as competições pagam um imposto igual a um? Nem sequer o governo deu investimento para isso, e sinceramente é aqui que chegamos ao ponto do vídeo. Como todos conhecemos o nosso amado Brasil, ele é cheio de imposto, honestamente falando. Criaram toda uma diferença entre esportes e esportes, mas no final das contas os dois se dão mal. Eu até gosto de que as discussões tenham voltado a serem abertas, pois quando um esporte ou uma categoria do tipo é implantada, o governo vai lá e mete a taxa. Mas dessa vez pode ser diferente.
O que muitas pessoas não enxergam é que essa situação é simplesmente horrível para qualquer lado, independente do que for. Pensa comigo. Se os jogos não forem considerados como esportes, eles vão continuar como tá e não vai ter investimento por parte do governo. E caso os esportes fossem considerados como uma categoria de esporte, eles vão querer taxar tanto quanto um esporte também. O que simplesmente é horrível, visto que os jogos no Brasil já geram uma receita absurda e ainda querem mais. E isso não é uma questão de política, esquerda ou direita, é questão de um monte de velho querendo taxar todo mundo, simplesmente porque tem opinião diferente. Isso não vem de hoje. Antes mesmo dos jogos serem considerados esportes no Brasil, já taxavam o jogo a rodo. Em 2013, a taxa era de 72%. Eu acredito que dessa vez possa ser diferente. Como se popularizou muito rápido no Brasil, eu tenho esperança de que tomem medidas mais flexíveis. E mesmo que seja complicado, o esportes não vai acabar. Por mais que quem esteja lá no alto escolha não investir, nós somos milhões. Milhões de pessoas no Brasil e afora torcendo não só pelos nossos times, mas sim pela cultura do videogame que foi criada. Dizer que não é um esporte é um erro, mas tá tudo bem. Querendo ou não, o tempo passa e assim como pararam de demonizar as televisões, vão parar de demonizar os jogos. Eu espero. Bem, eu me chamo Totally. Obrigado se você viu até aqui e é isso.